para que possamos ter a sua vida em movimento. Que os nossos braços sejam os teus braços, que os nossos recursos sejam os teus recursos, que as nossas roupas sejam as suas roupas, que nós não tenhamos medo de dividir, de partilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Uma das coisas que sempre me tocou muito no Evangelho foi a comunhão. O MPUV para mim representa família. A importância do MPUV na minha vida é porque, além de ser uma família em Cristo, é uma família que me acolheu e que tem me acolhido todos os dias. O Missões para a Vida representa muito para mim, porque eu cheguei na igreja, eu não tinha quase amigo nenhum, porque eu vim um período da minha doença muito triste. Aí o Missões para a Vida começou numa sexta-feira e foi parar numa garagem, depois foi parar na igreja. E representa muitos amigos. Eu agradecer muito a igreja, o pastor, Érica, Beto, os meninos, porque os meninos acolheu eu, foram irmãos deles de sangue. MP1V, Missões por uma Vida. Quando começou? Então, tudo começou em 1800 e... Não, brincadeira, foi no ano 2000, eu havia acabado de converter. Estava muito apaixonado por Cristo. E aí teve, depois que eu me batizei, né, numa vigília, eu lembro que tinha umas vigílias na igreja. E quando a gente vai numa vigília, né, a gente acha que tá orando muito e tal, eu orava 5 minutos e pá, uai, já acabou. Mas no segundo dia, o terceiro dessa vigília, eu estava muito alegre, muito feliz com o que Deus tinha feito. E aí eu lembro do Espírito Santo, eu sei que foi Ele, porque é Ele que move essas coisas, gerando dentro de mim uma gratidão e uma necessidade de responder àquilo, né? Eu falei, Deus, eu fui tão abençoado, eu me sinto tão amado pelo Senhor, é tão bom ter igreja, ter amigos, ter família, eu queria fazer algo. E aí eu pedi a Deus para poder dar uma resposta para tudo aquilo. Foi quando surgiu o MP1V. No outro dia, eu e uns irmãos que mexiam lá com essa parte da mídia, né, Diego, a gente começou a conversar e aí a gente começou a ir em outras igrejas, né, em outros lugares fazer ação social e aí começou o MP1V. Missões por uma Vida, eram evangelismos que a gente fazia envolvendo várias igrejas. Eu sempre gostei assim de misturar aquele crente sangue que passa pelo corpo, né? E aí eu andava com pessoas de outra igreja e surgiu o Missões por uma Vida. Há mais de 25 anos atrás que nós começamos esse projeto missionário de rua. Jamais passou pela minha cabeça que o MP1V um dia tornaria uma igreja um lugar de acolhimento para pessoas. Aquele dia foi um dos dias mais impactantes da minha vida, porque eu estava já com aquela chama no meu coração, já ardendo e tudo mais. E quando eu estava resistindo bastante, né? Resistindo muito. Como toda história de um pastor, né? Que resiste o chamado e acha que não é para ele. Então eu estava na cozinha de minha casa, eu estava sozinho esse dia e veio uma voz dentro do meu peito explodindo e falou comigo, até quando você vai fugir? Aquela voz acabou comigo, porque eu me senti assim, eu tive várias emoções, alegria, desespero, tristeza, expectativa, preocupação. Então foram vários sentimentos ao mesmo tempo que veio sobre mim. Aquela voz, ela ecoou por muitos dias dentro de mim, até que um dia a Érica perguntou por que eu estava daquela forma, calado, tenso. E eu falei com ela que eu tinha ouvido essa voz dentro de mim, era uma coisa que não saía mais da minha cabeça e dentro de mim. E ali, realmente, eu pude me render e falei, Senhor, se é o Senhor que está chamando, então, eis-me aqui, né? Vamos embora. E nós estamos aí. E quais exercícios de graça que essa palavra da verdade me diz? Eu tenho que orar, eu tenho que ter uma comunhão com meus irmãos, por isso que a gente reúne aqui. Eu tenho que fazer o que Jesus mandou, batizar, ceiar. Eu mesmo, toda vez que eu tomo uma coca, eu estou me enterrando com essa coca.
abrir a porta, o Senhor vai entrar e vai cear com ele. O Senhor vai fazer uma nova coisa. O que é? Eu mando. É hora de você voltar, viu? Como é que é? Como é que é? Lancei pro alto, lancei pro alto. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Aí uma galera, gente boa. Ó, 5, 6, 6, 7 aí, ó. Ela veio só pra começar a piada. Vamos, gente! Porque não dá para viver o evangelho sem cuidar das pessoas, né? Deus é esse pai que se revela a nós, um pai zeloso, cuidador, que se importa, que doa a sua vida. Então não tem sentido nós dizermos que somos filhos de Deus se nós não cuidarmos uns dos outros, né? Se nós não sermos esse lugar de amparo, de restauração, de reconciliação. Por isso não dá para ser igreja sem cuidar das pessoas. A mãe dele era adolescente, ia lá do Lacalé. Fala aí, velho. Aqui é o seguinte. Fome você não passa, não. Você tá doido. De morte, Senhor amado, para o pecado, para esse mundo, para os desejos, para a carne, e de uma nova vida para o Senhor. Então, muito obrigado. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor, nessa tarde aqui, junto com os nossos irmãos, junto com os familiares de Isabel, de Davi. Nós alegramos, Senhor. Nós alegramos em tua presença. Alegramos com o Senhor, o Deus da nossa salvação. Nós adoramos ao Senhor e nós te bendizemos, Pai. Esses evangelismos aconteciam de várias maneiras. E Beto era uma das pessoas, né, que era líder do louvor naquela época, e ele me ajudava muito com essa questão. E aí o tempo foi passando, né? Esse projeto ele meio que deu uma esfriada, né? Tem as batalhas espirituais. Eu mudei, fui morar na Bahia e tal. E aí um belo dia eu estava em um lugar, eu vi um ursinho de pelúcia, né, que era em forma de ovelha. E aí na hora me veio aquele sentimento de dar para Beto. Não fazia ideia, né? Não sei porquê, nem gosto tanto de Beto assim. Brincadeira. Mas aí eu comprei essa ovelha e eu senti no meu coração de entregar para Beto. Aí como Deus ele é o regente da história, o criador de tudo, acho que Deus trouxe algumas respostas para ele, né? Foi quando ele me falou que ia ter a igreja e que ia chamar MP1V. Quando ele falou isso, reacendeu no meu coração tudo aquilo que Deus havia prometido. E que pelas batalhas tinha se perdido como movimento, mas agora estava se tornando uma igreja. Certo dia, eu na minha casa lá, a gente lá em casa, no nosso dia comum, normal, o Milton chega e ele chega com essa ovelha. E ele chegou com essa ovelha e ele chegou falando sério. E ele fez uma ministração, como o Milton ministrou e falou que essa ovelha simbolizava as ovelhas que Cristo estava colocando na minha mão para cuidar. Tá vendo sua família, né? Hoje, Isabel, como a gente já conversou, né? Vai acontecer uma das coisas mais importantes na sua vida, o Espírito Santo. Ó, dá tchau. O que eu desejo é que o MP1V continue crescendo na sabedoria, na graça de Jesus. Que todos nós, né, que fazemos parte aqui dessa família, possamos entender que a graça de Deus ela é maior que todos os problemas, todos os nossos pecados.
e que isso seja cada vez mais contundente dentro da nossa mente. A gente não possa esquecer isso jamais, é isso que eu desejo. Meu maior desejo para o MP1V é que nós sejamos preenchidos pelo Espírito Santo. Que não sobre nenhum espaço vazio que não seja preenchido por Ele. Porque só através do Espírito Santo nós podemos viver uma vida plena, alegre, contente, generosa, doadora. Então, o meu maior desejo é esse, que o Espírito Santo venha e nos encha até transbordar. A igreja dele. Então, eu creio que isso é o meu maior desejo para o MP1V, que a gente possa manifestar a glória de Deus sendo uma família, sendo um corpo. Pessoas com dificuldade, com problema, mas pessoas que espelham em Cristo, estão tentando se tornar cada dia mais parecidos com Ele. Eu faço as minhas palavras como as palavras do salmista. E eu estendo para todos nós isso. Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que sempre possa haver em nosso coração esse desejo ardente, esse fervor por Cristo, por mais de Cristo. Que nunca falte em nós o zelo pela palavra de Deus. Que nunca falte em nós o zelo, não só por ouvir, mas também por obedecer os princípios da palavra de Deus. Então esse é meu desejo. Enquanto houver uma vida, haverá missões. Enquanto houver missões, haverá uma vida. Essa não é apenas uma ideia. Nasceu antes e para além de um pastor visionário. E somente é garantida porque o nosso Deus é missionário. Quão grande foi o caminho da missão do rei no mais alto céu, assentado no mais alto trono, que abrindo mão de sua majestade, escolheu pisar no chão. Escolheu tocar as mazelas humanas, chamar inimigo de irmão. Porque no fundo ele sabia, não se faz missões para uma vida sem que antes haja doação. Desde então, é assim que se caminha. Eu não consigo ir em busca da sua vida sem que antes eu doe a minha. Mas minha vida não pode ser doada sem que antes eu conheça quem é o Deus Criador. Aquele que não apenas nos fez, mas que, ao doar a sua vida, se fez para nós Salvador. Há 5 anos, dissemos sim ao convite que nos chamou a compartilhar a natureza do Deus comunitário, que afirma e confirma: na mesa ainda há lugar. Se ainda há lugar na mesa, eu afirmo com destreza: ainda há missões para uma vida.